Eu quero estudar com vocês hoje sobre o tempo de Deus. Não é porque algo ainda não aconteceu que não vai acontecer. Não é porque algo deu errado que não é para ser. Em Eclesiastes, abre a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes 3, verso 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Repita, propósito. A gente precisa entender o propósito de Deus para a nossa vida. Existe um tempo certo para tudo. E quando a gente fala sobre tempo, algo que eu acredito que seja assim, a nossa maior dificuldade em relação a isso seja a espera. Esperar é horrível. Esperar é terrível. A gente não gosta de esperar. Você vai, vamos dar aqui exemplos. Você vai no supermercado, a fila lá está muito grande. É horrível, não é? Você tem que ficar lá esperando. Ou você larga as compras, desiste e vai embora, ou você espera. Você marca uma consulta no médico, lá o horário marcado certinho. Vai dando 30 minutos, 1 hora e meia, 2 horas. É horrível. A gente não gosta de esperar. Existem aqueles que são um pouco mais pacientes do que outros, mas nós não gostamos de esperar. Nós temos dificuldade em relação a isso. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que a gente perde a hora. Deus não. Em Salmos 27, versículo 14. Salmos 27, versículo 14. Confia, pois, no Senhor. Assim, fortalecerá o teu coração por depositares somente no Senhor toda a sua esperança. Salmos 27, 14. Confia, pois, no Senhor. Assim você vai fortalecer o seu coração por depositar nele toda a sua esperança. O autor de Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção daquilo que ainda não existe. Deus tem propósitos na nossa vida. Deus tem promessas na nossa vida. E nós precisamos esperar, sermos fortes, tendo a certeza e a convicção de que Ele não perde o controle, de que Ele não perde a hora, de que no tempo oportuno, no tempo certo, Ele vai fazer. Existem no grego 2 palavras que têm esse mesmo significado, do significado de tempo. Mas a conotação é um pouco diferente. O real significado é um pouco diferente. Cronos é o tempo cronológico, é o tempo do nosso relógio. É a forma como eu e você contamos os dias. Nosso dia tem 24 horas. É assim que eu sei que virou o dia. Esse é o Cronos. Mas existe um tempo, que é uma outra palavra em grego, que é o Kairos, que é o tempo de Deus. E nem sempre, ou quase nunca, Cronos e Kairos estão em sintonia. Nem sempre o Kairos de Deus coincide com o nosso Cronos. E é aí que mora o grande problema. Porque às vezes nós estamos esperando em Deus baseado no nosso tempo, baseado no Cronos. E Deus tem o Kairos. Deus não vai mudar o tempo dele porque nós estamos impacientes. Deus não vai mudar a hora dele de agir porque nós estamos sofrendo, angustiados. Porque nós estamos enfraquecidos na fé e estamos começando a duvidar de que Deus realmente nos prometeu algo. Deus não vai mudar o Kairos porque o nosso coração não está fortalecido nele.
Deus tem compromisso com a sua palavra, com a sua promessa, mas Deus não perde tempo, nós perdemos. Quem aqui essa semana tinha que fazer algo, cumprir uma meta, cumprir uma tarefa, você tinha algo para fazer e que não deu tempo? Eu também. A gente perde a hora. A gente se atropela no meio de tantos afazeres, no meio de tantas coisas, e quando a gente vê, a gente não deu conta do recado. Deus não. Ele é dono do tempo. É Ele quem determina. Ele não perde a hora. Deixe Deus te conduzir pelo Kairós. Quando Pedro, depois de pescar uma noite inteira, pela manhã, ele estava limpando as suas redes, para depois ir para casa, tomar café da manhã, ver sua esposa. De repente Jesus chega e entra no barco de Pedro. Ainda vira para ele e fala: afasta um pouco da margem, porque tinha uma multidão querendo ouvir Jesus pregar. Pedro continua ali limpando as redes, não ia fazer diferença, podia usar o barco, ele não ia usar. Quando Jesus termina de pregar, Jesus vira para Pedro e fala: entra no barco, lança as redes de novo. Aí Pedro vira, Pedro não, né? Simão vira e fala: olha, mestre, ele tinha acabado de ouvir todo um ensino, limpando as redes e ouvindo todo o ensino que Jesus estava dando ali para a multidão. Ele reconhece a sabedoria, o conhecimento, a autoridade que Jesus tinha para falar. Ele vira para Jesus e fala: mestre, eu pesquei a noite inteira, eu não peguei nada. Não tem peixe aí não. Mas, já que o Senhor mandou, eu vou fazer isso. E quando Simão vai para o barco, ele se assusta. Ele sabia exatamente o que tinha debaixo daquele barco. Ele trabalhou a noite inteira. Você já experimentou essa sensação? Essa frustração? Você já deu o seu melhor em algo? Você já fez tudo o que estava ao seu alcance e não teve resultado? Você já experimentou a frustração de plantar e nunca ter colheita? De se doar em algo, de investir em algo, de fazer tudo o que você poderia fazer e não ter resultado algum? De repente a rede pesa. Ele vai puxar a rede, a Bíblia diz que as redes estavam quase se rasgando, o barco quase tombando. Ele faz sinal para os seus amigos para ir ajudar a recolher com outro barco. Kairós. Se eu estou trabalhando no meu Cronos e eu não estou colhendo, não quer dizer que eu não vou colher. E eu tenho que trabalhar no Cronos? Tenho. Crendo, acreditando e declarando que o Kairós de Deus está chegando, que o tempo de Deus está chegando. Não é porque você lançou a rede, puxou e não veio nada, que se você fizer de novo não vai vir cheia de peixes. O Kairós de Deus é que determina o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Amém? Deus não quer envergonhar ninguém. Sabe a experiência que você teve de fracasso, de derrota? Não é intenção de Deus envergonhar ninguém. Em Salmos 25, volta um pouquinho aí, algumas páginas da sua Bíblia. 25, verso 3. Salmos 25, 3. Projeta, por favor. Nenhum dos que esperam em ti ficarão decepcionados. Na minha versão aqui é: nenhum dos que esperam em ti serão envergonhados.
Ah, mas quando a gente passa por uma derrota, quando a gente passa por um fracasso, a gente se sente envergonhado, né? No lugar da sua vergonha, você vai ter dupla honra. A gente precisa do Cronos, precisa, mas nós precisamos entender que Deus não trabalha no nosso tempo. Deus não trabalha no Cronos, Deus trabalha no Kairos. E esse tempo de espera faz a forma como a gente se comporta nesse tempo de espera faz toda a diferença na nossa vida. E eu quero estudar com você o exemplo de um casal que se comportou mal, que agiu de forma errada. A gente pode afirmar isso. O bom da palavra de Deus, da Bíblia, é que Deus não esconde nada e a gente tem a oportunidade de aprender com os erros dos outros. Em Gênesis, abre a sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 16. Aqui tentaram adiantar o ponteiro do relógio de Deus. Nós não temos autonomia, nós não temos liberdade, nós não temos autorização para mexer no tempo de Deus, para mexer no ponteiro de Deus. Se a gente se atreve a tentar fazer isso, nós iremos colher consequências desses atos. Em Gênesis, no capítulo 16, aqui todo mundo conhece a história de Abraão e Sara? Deus tinha prometido para Abraão que ele ia ser pai de uma grande nação. Em uma conversa de Abraão com Deus, ele fala: não, o meu servo vai herdar tudo, porque eu não tenho filhos. E ele já tinha muitos anos de casado. E Deus vira para ele e fala: não, um filho seu, um filho legítimo, gerado por você, é que vai herdar tudo, e você vai ser pai de uma grande nação. Aí Deus conduz Abraão para fora da tenda, fala para ele olhar os céus, para ele começar a contar as estrelas, se ele pudesse contá-las, porque assim seria a sua descendência. Para ele contar os grãos de areia. Tamanha era a grandiosidade da promessa de Deus na vida dele. Com certeza, Abraão compartilhou com a sua esposa. E mês após mês, a expectativa desse casal era frustrada. Existia um Cronos, existia um cronômetro ligado. Nós sabemos que nós temos, todas as mulheres e os homens também, falando em termos de fertilidade, nós temos um relógio cronológico. Chega uma certa idade, a gente não tem mais condições de gerar vida, né? Eles já sabiam disso naquela época. E mês após mês, esse casal era surpreendido com o sangramento de Sara. Todos os meses, esse casal experimentava a experiência de um sonho adiado. A esperança adiada adoece o nosso coração. É por isso que nós precisamos fazer o que nós lemos lá em Salmos, fortalecer o nosso coração no Senhor e esperar e confiar, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas aqui, Abraão e Sara não conseguiram esperar. No verso 1, a mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço, o Senhor não me permitiu que eu desse à luz, portanto, toma minha serva. Talvez, por intermédio dela, eu venha a ter filhos. E Abraão atendeu a sugestão de Sarai. Sara, pressionada pelas circunstâncias, ela se sentia frustrada. Ela queria ser mãe. Ela lidava também todos os meses com a frustração do seu marido, que tinha ouvido de Deus, que tinha recebido de Deus uma promessa, e todos os meses ela tinha que contar para ele que não foi daquela vez.
tinha toda a pressão da sociedade, dos servos, de quem estava ali com eles, a humilhação. Você já ouviu isso? Ai, mas Deus não te prometeu? Ai, mas você está servindo a Deus e está tudo dando errado na sua vida? Ah, você perdeu a promoção. Ah, o fulano que você tanto orava morreu? Ué, mas é humilhante ou não é, gente? É. O mesmo sentimento de humilhação, de dor, de fracasso que você e eu sentimos, esse casal aqui também sentiu. E aqui Sara toma uma decisão, não baseada na palavra de Deus, mas baseado no costume daquela época. Ela não tirou isso da cabeça dela. Os povos que moravam ali, eles tinham esse hábito, os povos pagãos. Podia dar, se a mulher não desse um filho homem, né, que era o herdeiro ali da riqueza do pai, podia pegar uma serva e ter um filho através dessa serva, através dessa escrava. Abraão e Sara aqui copia o modelo humano. E Agar engravida e nasce Ismael. Todas as nossas decisões precisam ser baseadas na palavra de Deus. Se eu e você fixarmos os nossos olhos na nossa dor, na nossa experiência, no nosso fracasso, no tempo de espera, naquilo que nós já pagamos preço, naquilo que nós já perseveramos, se nós colocarmos os nossos olhos nisso, nós seremos levados a agir na carne. Seremos levados a tomar decisões baseado no conhecimento humano, baseado na sabedoria do homem, baseado naquilo que o homem aceita como coerente ou não, como certo ou não. Mas eu e você precisamos tomar as nossas decisões baseados na palavra de Deus, baseados naquilo que sai da boca de Deus. Deus não orientou Abraão a se deitar com a escrava. Deus foi claro para Abraão quando falou que ele ia ser pai de uma grande nação e que o herdeiro dele seria seu filho legítimo. Filho fora do casamento não é filho legítimo. Filho legítimo é aquele que foi nascido pela aliança. Abraão e Sara aqui agiram pelas suas próprias mãos. Agiram com o seu conhecimento humano. Ah, mas todo mundo faz isso. Legalmente Ismael vai ser filho de Sara, não vai ser filho de Agar. Porque Agar era escrava de Sara. Deus não tem compromisso com os nossos achismos. Deus não tem compromisso com as nossas atitudes. Deus tem compromisso com a sua própria palavra. E o que é lindo de Deus é que o nosso erro, a nossa falha em tentar adiar, antecipar aí o ponteiro do Kairós de Deus, não anula a palavra de Deus. O erro que Abraão e Sara cometeu não anulou a promessa de Deus na vida deles. Adianta comigo, olha lá, capítulo 17. Verso 19, ao que Deus lhe contestou, aqui Deus está conversando com Abraão. Vamos ler a partir do verso 15. Determinou Deus a Abraão: a tua mulher Sarai não mais chamará Sarai, mas seu nome passará a ser Sara. Eu a abençoarei e também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade, eu a abençoarei e dela procederão muitas nações e grandes reis. Abraão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá conceber e dar luz a um filho? Então Abraão sugeriu a Deus. Olha só. Quantas vezes nós sugerimos coisas a Deus?
Concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne meu herdeiro. Ao que Deus lhe contestou: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, te dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque, e manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. O erro de Abraão e Sara não anulou a promessa de Deus na vida deles. Não fez com que Deus mudasse de ideia. A sugestão de Abraão: Deus, nós já fizemos, Deus. O Senhor me prometeu que eu ia ser pai. Eu e Sara já demos um jeitinho, estava demorando tanto. Eu e Sara demos um jeito. Legalmente Ismael é filho nosso. Faz com que tudo isso que o Senhor está me falando aconteça por meio de Ismael. Não. O compromisso de Deus é com a sua própria palavra. O que Deus prometeu na sua vida, o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir no Kairós, no tempo dele. Ele não precisa da sua ajuda, ele não precisa, não. Não é com Ismael, é com Isaque. É com o filho da promessa. É com o filho que nasceu na aliança. No capítulo 18, verso 11. Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada. E em Sara, o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que estou velha, e velho também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer sexual? Entretanto, o Senhor questionou Abraão: por que se ri Sara, conjecturando: será possível que eu vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para o Senhor? Sara já havia encerrado o ciclo mensal. Já não tinha mais óvulo sendo produzido no seu corpo. Lembra que eu comecei comentando até do milagre que nós vimos aqui na vida de um bebê, de um recém-nascido. Milagre não se explica, milagre não se entende, milagre não é racional. Milagre se vive. Deus pode reiniciar ciclos, etapas que foram cessadas na sua vida. Quando o tempo cronológico, quando o seu tempo, eu já ouvi isso. Eu estou ficando velho demais. A idade produtiva vai chegando ali o pico, né? A gente coloca aí em torno de 40 anos, 50 anos. Deus não trabalha com cronos. Isso aí é eu e você que fica calculando assim. Se você não alcançou um sucesso na sua carreira profissional ali com 38, 40, no máximo 45 anos, desiste. Isso é cronos. Deus não tem compromisso com cronos, Deus tem compromisso com kairós. Não interessa se para o cronos, se para o nosso tempo aqui humano, já se encerrou o ciclo, já passou da fase, já era, não tem mais jeito. O que interessa é o kairós, é o tempo de Deus, porque Ele tem poder para reiniciar ciclos na nossa vida. Não tem nada extraordinário para Deus. Não tem nada incrível para Deus. Para Deus é simples. Basta Ele falar. Ele falou, aconteceu. Para nós é incrível. Para nós é extraordinário. Para Deus não. Ele é o poder. Sara e Abraão. Menopausa, andropausa. Gerou Isaque. Gerou Isaque. Não queira
que a promessa de Deus se cumpra no seu tempo. Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. E não quer dizer que o kairós de Deus é tarde na nossa vida. Vou te dar 2 exemplos no Novo Testamento, 2 exemplos que aconteceram quase que simultaneamente, se eu não me engano, com 6 meses de diferença. Existia um sacerdote, um homem de Deus, separado, consagrado, casado com uma mulher também assim, ó, espetacular. E naquela época se casava mais cedo do que na nossa época. Eu casei com 21. Hoje que eu tenho filho, eu acho que eu casei cedo demais. Eu acho que pode ser assim, né? Depois dos 25. Quem é mãe aqui? Né? Vocês concordam? 21 é muito cedo. Eu casei com 21. Naquela época casava-se mais cedo ainda. E hoje a gente programa muito quando quer ter filhos, né? A gente decide, vamos ter agora, não, vamos esperar mais um pouco, né? Não sei se naquela época eles faziam esse planejamento, acredito eu que não. E se fazia, talvez era na tabelinha, que não é muito confiável, né, gente? Eu conheço alguns filhos aí de tabelinha. Mas quando você tem, até hoje mesmo, passa ali uns 5 anos de casado, 6 anos, todo mundo já começa a programar ter filhos. E só quem teve dificuldade de engravidar sabe a angústia que é todo mês a sua menstruação vir. Tinha um casal que a Bíblia não conta, não relata o tempo que eles viveram desde que eles casaram até o dia em que o sacerdote entrou no Santo dos Santos. Mas a gente que é casado, a gente que planejou gravidez, que engravidou, a gente imagina o que esse casal passou. E um dia, ele entra, e os sacerdotes entravam com uma corda amarrada no pé, porque caso ele entrasse ali com um pecado, ele caía morto, e aí as pessoas puxavam, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos em pecado. E o povo lá fora, esperando ele sair, começou a preocupar, porque ele estava demorando muito. E lá dentro, ele teve uma conversa que mudou a vida dele. Isabel, sua mulher, vai ficar grávida. E o menino que ela gerar vai chamar João Batista. E Zacarias ficou meio que assim, como? Porque o Cronos já tinha batido o martelo. O tempo cronológico dele e de Isabel já tinha falado, não tem mais esperança de ter filho, não tem mais jeito. Aí Deus falou, você vai ficar mudo, vai ficar sem falar, até o dia desse menino nascer. É um kairós parecido com o kairós de Abraão e Sara. É um kairós que veio depois do Cronos. Mas pouco tempo depois, mais ou menos 6 meses, uma mulher solteira, noiva, é visitada por um anjo, que aparece para ela e fala, Maria, você vai dar luz a um filho, o Filho de Deus. E Maria vira para o anjo e fala, mas como que isso vai acontecer? Eu ainda não casei, eu sou virgem. Aí o anjo fala para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Essa criança que você carrega não é filho seu e de José, é filho de Deus. O kairós de Deus veio bem antes do Cronos. Maria ainda não tinha se casado. Quanto mais ter planejado ser mãe, ter filho. Nós não conhecemos o kairós de Deus, mas nós conhecemos o Deus que nos promete, o Deus que nós servimos. Ele é fiel, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não tem compromisso com o seu tempo, Ele tem compromisso com o tempo dEle. Tudo que Ele faz é perfeito no tempo dEle. Zacarias e Isabel não podiam ter tido João Batista em outro momento.
João Batista foi aquele que preparou o caminho de Jesus. Ele tinha data certa para nascer. Quantas vezes nós vemos Jesus falando para os discípulos, para aqueles que estavam perto dele: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Chega num determinado momento, ele começa a preparar os discípulos para a hora dele. Até que um dia ele vira para os discípulos e fala: a minha hora é chegada. Estão vindo aí os meus acusadores, os que vão me prender. Nós precisamos fortalecer o nosso coração no Senhor e esperar o tempo de Deus. Porque se nós agirmos como Abraão e Sara, nós vamos ter que lidar com a consequência. Ismael foi gerado. Deus falou para Abraão: meu compromisso é com Isaac. Isaac é o filho da aliança. Isaac é o filho da promessa. Mas Abraão, eu vou abençoar Ismael também. Só que Ismael não vai herdar junto com Isaac. E porque Sara e Abraão ficaram presos no Cronos, porque Sara e Abraão ficaram presos nas suas próprias dores, ficaram com seus olhos fixos nas suas humilhações, nos seus fracassos, nas suas derrotas, e não olharam com os olhos de Deus, eles geraram Ismael. E até hoje, a descendência de Abraão, o povo de Israel, lida com os descendentes de Ismael. Uma guerra foi travada entre esses dois povos. Esse não era o plano de Deus. Muitos dos problemas que nós precisamos lidar na nossa vida não foi plano de Deus. Eles foram gerados porque nós agimos como Abraão e Sara. Nós tentamos adiantar aí o relógio de Deus, o kairós de Deus, e agimos pelas nossas próprias mãos, baseada no nosso próprio conhecimento, baseado na cultura que nos cerca, no jeito de se fazer as coisas neste mundo. Aí a gente mete os pés pelas mãos. E Deus não vai tirar Ismael da jogada. Nós vamos ter que lidar com um problema que nós criamos. Mas Deus também não vai anular a chegada de Isaac. Deus não vai anular o cumprimento da promessa porque nós agimos errado. Vocês estão entendendo? Deus é fiel. Ele não muda porque nós somos infiéis. Ele não muda porque nós fomos impacientes e não esperamos com confiança o cumprimento da promessa. Ele tem compromisso com a sua palavra. Quer evitar Ismael na sua vida? Quer evitar problemas? Não haja baseado no seu conhecimento, baseado nas suas experiências. Tome as suas atitudes baseado na palavra de Deus, baseado naquilo que Deus te falou. Se Deus te falou, espera, então espera. Porque pode sim um homem de 100 anos se tornar pai. Pode sim uma mulher de 90 anos que já está na menopausa se tornar mãe e ter ali nela. Porque uma coisa é engravidar. Outra coisa é passar por toda a gestação e dar luz a uma criança sadia e forte. Deus fez uma reposição hormonal em Sara e em Abraão. A reposição hormonal que Deus fez em Sara foi suficiente para gerar Isaac com plena saúde, para manter essa gestação até o momento certo dele nascer. Ele não nasceu prematuro, ele não nasceu com problema, já nasceu respirando, saudável. Porque tudo que Deus faz no tempo dele é perfeito. Não queira antecipar, não queira viver a promessa de Deus para você se você ainda não está pronto, se você ainda é Sarai e não Sara, se você ainda é Abrão e não Abraão. Enquanto nós esperamos, Deus não está de braços cruzados, olhando o nosso sofrimento.
Deus está trabalhando em nós. Deus está nos transformando de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão. Deus não desperdiça o tempo dele. Deus não desperdiça o seu tempo. Ainda não aconteceu, Ele está trabalhando em você. Porque quando acontecer, vai ser extraordinário, vai ser incrível, vai ser perfeito.